A paz do Senhor em Cristo Jesus. No próximo domingo vamos iniciar o novo trimestre da lição bíblica dominical. E para esse próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2025, será com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Essa é a nossa nova lição para o novo trimestre para 2025. O nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, traz como primeiro tema da nossa lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O nosso textuário, amados, procurando escrever-vos em toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalha da fé em que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 3. E a nossa verdade prática: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Essa é a nossa verdade prática. A palavra-chave para esta lição é heresias. O texto da leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 16, e segunda carta de Pedro, capítulo 2, de 1 ao 3. Não vou ler esses versículos, porque isso será feito domingo pela manhã pelos professores e alunos. Mas o nosso comentarista divide a nossa lição em 3 tópicos. Primeiro tópico: as ameaças dos lobos vorazes. Segundo tópico, o que é apologética. E o terceiro e último tópico, o que são as heresias. Então, para este comentário, quero trazer aqui algumas definições de 2 palavras e de uma expressão que está na nossa lição. As 2 palavras são heresias e apologética. E a expressão, a frase, é a que está exatamente no nosso tema da lição de domingo, que é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então vamos trazer a definição para essas 2 palavras e para esta frase, unidade da igreja. Então, unidade da igreja pode ser definida como união mística ou espiritual, que liga os que recebem a Cristo pela fé num único corpo. Você pode ler Efésios capítulo 4, do 1 ao 7. Tendo como base o amor de Deus, a unidade da igreja transcende a fraternidade meramente humana. E esta unidade mística ou espiritual, ela foi profetizada na oração sacerdotal de Cristo e foi concretizada no dia do Pentecostes em Jerusalém. Você pode ler João capítulo 17, de 1 ao 11 e Atos capítulo 2. A palavra que quero trazer a definição teológica das 2 aqui, que nós colocamos aqui, que está na nossa lição. A primeira é heresia. Do grego, haireses, significa proporção ou rejeição voluntária de um ou outro artigo da fé. A heresia tanto pode contrariar os ensinos quanto os costumes baseados pela palavra de Deus. Inicialmente, o termo significa escolha ou facção, mas com o passar dos tempos, adquiriu um sentido pelo qual hoje é conhecida: ponto de vista contrário à sã doutrina. Ou seja, qualquer pensamento, ou argumentação, ou filosofia contrária à doutrina bíblica, isso pode ser considerado como heresia. A outra palavra que quero trazer aqui, definição teológica, é a palavra apologética. Do grego, apologéticos, é a ciência que tem por objetivo alcançar a defesa de uma determinada religião ou doutrina. Haja vista a palavra apologética cristã, que ordena e racionalmente apresenta as retificações das Sagradas Escrituras, mostrando ser esta, de fato, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Então,
esta palavra apologética nos traz essa segurança de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, como vamos estar dando início a esse novo trimestre, a nossa palavra-chave para esta lição é heresia, eu quero aqui citar pelo menos 10 heresias dos tempos presentes, né? Exemplo de heresia difundida nos nossos dias. Então, pelo menos 10 aqui. Eu não vou ler os versículos que estão refutando essas doutrinas heréticas por conta do tempo. Mas os irmãos podem observar e ler isso calmamente, como na sua Bíblia. Vejamos a primeira heresia. A Bíblia contém ou torna-se a palavra de Deus? Essa é uma doutrina herética, né? Heterodoxa, mas vamos trazer aqui a doutrina correta, que é ortodoxa. A Bíblia é a palavra de Deus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, 16, Hebreus 4 e 12 e 2 Pedro 1, de 1 ao 21. A segunda heresia, que é apresentada por aí, o universo, bem como os seres humanos, surgiram através do processo evolutivo. Essa teoria herética é conhecida como a teoria da evolução. Como resposta correta, nós temos o universo e os seres humanos foram criados por vontade exclusiva de Deus. Gênesis 1:1, Salmo 104, versículo 24 e Hebreus capítulo 11, versículo 3. Uma terceira doutrina herética é com respeito à Trindade. A Trindade é uma doutrina antibíblica e diabólica. Essa heresia podemos combater com a seguinte resposta. Embora o termo Trindade não se encontre na Bíblia, mas a doutrina está presente. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, capítulo 28, 19 a 20, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Uma quarta heresia, Jesus não é Deus igual a Jeová, o Pai. Essa heresia nós podemos refutar com a seguinte resposta. Jesus é Deus, assim como o Pai o é. João capítulo 1, do 1 ao 3, João capítulo 20, versículo 28, Colossenses 2 e 9 e Apocalipse 1 e 8. Uma quinta heresia é que o Espírito Santo é uma força ou energia, ou força ativa de Deus. Podemos refutar esta doutrina herética com a seguinte resposta correta. O Espírito Santo é um ser pessoal. João 14, 16, 17 e 26, 15 e 26, 16 do 8 ao 11. E o Espírito Santo também é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 13 e 4, 1 Coríntios, capítulo 13 e 13 e Hebreus 9 e 14. Uma sexta doutrina herética é que o homem é composto apenas de duas substâncias, corpo, alma ou espírito. Essa doutrina herética é conhecida como dicotomia. E como resposta nós podemos assegurar que o ser humano é um ser tritômico ou tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e Hebreus 4 e 12. Uma outra doutrina é que após a morte a alma dos seres humanos dorme. Essa doutrina é conhecida como a doutrina do sono da alma. E podemos refutá-la com a seguinte resposta. A alma permanece viva, acordada e em perfeita lembrança. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, Apocalipse 9, 6, versículo 9 e 10, capítulo 7, do 9 ao 14. Ainda uma outra doutrina herética, né? A salvação é obtida através das boas obras e atos de caridade. Como resposta, podemos refutar. A salvação só pode ser obtida através da fé em Cristo. Atos 4, versículo 12. Ainda capítulo 16, versículo 31. Ninguém será salvo pela prática de boas obras. Efésios 2, do 8 ao 10. Ainda nós temos outra doutrina. Todas as religiões são boas e todas conduzem o homem a Deus. Como resposta a essa doutrina herética, podemos responder: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ele mesmo disse que ninguém vem ao Pai a não ser através dele. João capítulo 14, versículo 6. E a décima e última dessa
relação que aqui fiz é a seguinte: depois da morte, o ser humano encarna em outro corpo, doutrina herética conhecida como reencarnação. E como resposta, a Bíblia não ensina sobre reencarnação, e sim sobre ressurreição. Daniel capítulo 12, versículo 2, João 5 e 28, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 54, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Então, todas essas doutrinas heréticas podem ser refutadas corretamente de forma ortodoxa através da palavra de Deus. E para encerrar, fica aqui a pergunta: por que devemos conhecer e combater as heresias? Essa resposta pode ter várias linhas de pensamento e pode haver várias respostas, mas aqui eu selecionei 3 que julgo importante para essa pergunta: por que devemos conhecer e combater as heresias? Então, a primeira resposta seria: para a nossa defesa pessoal. É importante que cada um de nós cristãos tenhamos o conhecimento para conhecer e combater as heresias. Haja vista que na nossa lição, no nosso trimestre, a capa da nossa lição, como nós podemos observar, é um lobo entre as ovelhas. Porque essas heresias podem ser externa, vinda de fora, ou pode ser interna, de alguém que está do lado de dentro. E precisamos conhecer e combater para a nossa defesa pessoal. A segunda resposta para essa pergunta é para proteger o rebanho. Aí já abrange a pastores, dirigente de departamento, professores de escola dominical. Eles precisam conhecer de forma profunda, conhecer e combater as heresias para proteger o rebanho. E finalmente para evangelizar. Quando a igreja sai das 4 paredes e vai para o campo da evangelização, com certeza vai encontrar com pessoas que tenham essas 10 aqui que citei e outras doutrinas heréticas como defesa da fé que eles acreditam. E é preciso que tenhamos o conhecimento para podermos combater essas heresias. Se assim não fizermos, não teremos sucesso na evangelização dos povos. Então, que Deus nos conceda boas aulas neste trimestre e que Ele possa trazer para nós muito conhecimento através da escola dominical, através da lição bíblica da escola dominical, para este novo trimestre de 2025. Que Deus nos abençoe. Uma boa aula para todos, em nome de Jesus.